Bem-vindos e bem-vindas ao Mind Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a gente está aqui em mais uma edição em vídeo dessa temporada, dessa vez para falar sobre tecnologia, suas tendências e o que deve estar no radar dos investidores. E para isso eu conto com a presença de dois convidados especiais, que são a Júlia De Luca, que trabalha no Investment Banking do Itaú BBA. Então, Júlia, seja muito bem-vinda ao Mind Asset. Um prazer contar com você. Obrigada pelo convite. Estou feliz em estar aqui. Maravilha. E o Kaique Cardoso, que é especialista de ETFs da Itaú Asset. Kaique, figurinha carimbada aqui no Mind Asset, né? Você já está cansada de mim, né, Clarinha? Mas vou continuar vindo. Obrigado pelo convite. Imagina, um prazer sempre estar aqui com você. E bom, hoje a nossa conversa é sobre o mundo de tecnologia, certo? E eu queria começar ela fazendo uma retrospectiva, né? Se a gente olhar o ano de 2023, ele foi um ano marcado pelo rally das ações de empresas de tecnologia nos Estados Unidos. E eu queria começar a nossa conversa a partir daí, né? O que motivou, de fato, toda essa valorização expressiva das ações de tech nos Estados Unidos? Júlia? Legal. Acho que antes de responder a sua pergunta diretamente, é importante a gente ter um panorama do que estava acontecendo no macro, que isso afeta diretamente o que aconteceu na Bolsa de Valores. Então, basicamente, que a gente sai de um 2022 em que os juros estavam altos, a inflação não estava controlada nos Estados Unidos, e isso fez com que o índice Nasdaq, que pode ser, tem o maior peso de empresas de tecnologia, ou seja, pode ser um indicativo do driver de como essas empresas estão, fechou o ano de 2022 em queda. Quando a gente entra em 2023, a gente já tem um sentimento um pouco melhor quanto à economia nos Estados Unidos. Então, os juros começam a ficar um pouco mais estável, parece que a inflação fica controlada e, como consequência, há mais um influxo de capitais na Bolsa de Valores. Então, a gente fecha o ano de 2023 com a Nasdaq, se eu não me engano, o índice subindo 43%. E sim, é um índice que é contemplado, em sua grande parte, por empresas de tecnologia. Então, por que isso aconteceu, né? Acho que, então, a primeira razão eu expliquei no começo, que acho que o macro tem uma parte importante que explica esse rally. O segundo, acho que indo um pouco mais para o micro, o ano de 2022 ele foi muito desafiador para a tecnologia como um todo. E a gente começou a ver lá todos esses cortes de custos e demissões, etc., principalmente nas grandes empresas. E o efeito do que aconteceu em 2022, que foram esses cortes, enxugar um pouco o que tinha expandido por causa da pandemia, etc., a gente só vai ver nos números de 2023. Então, como consequência, o corte de custo que uma empresa de tech, seja Google, Apple, fez em 2022, só vai ser refletido na margem em 2023. Então, parte do rally também é explicado por isso. E acho que a terceira parte, não menos importante, já vou falar sobre o assunto do momento na primeira pergunta, é por conta da inteligência artificial. Então, enfim, acho que já é mais do que consenso por parte dos investidores que os grandes desenvolvimentos em inteligência artificial vão vir, de fato, dessas big techs. E muito dos movimentos pode ser atribuído a esse assunto em específico. Então, de novo, acho que foi uma combinação de fatores, mas que bom que a gente fechou o ano bem, bem positivo. Com certeza. Bem legal, assim, porque eu gostei de ouvir um pouco dessa explicação, porque no final do dia foi meio que um contrassenso para o mercado, né? Que a gente ainda estava com juros altos, muita gente falando, é agora que Estados Unidos vai parar, e com posições às vezes até contrárias ali, né? Mas a gente viu o mercado indo para uma outra direção, mostrando muito o poder da força de tecnologia, o poder dela dentro do próprio S&P. O S&P, grande parte do retorno do ano passado vem em função das big techs. Então, acho que é um ponto interessante, porque me pareceu uma surpresa, né, para a grande maioria do mercado ver todo esse resultado ali sendo refletido no ano passado. Quem conseguiu realmente apostar no setor, né, se beneficiou dessa valorização. Aqui na Itaú Asset, a gente tem o Tech 11, que é o ETF que investe nas grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos. E aí eu queria até aproveitar sua presença, Kaique, para você contar um pouquinho mais, né, das empresas que compõem esse ETF
ETF, né, o índice que ele persegue como um todo. Algum outro case, alguma outra tendência que o ETF conseguiu pegar aqui na veia também para essa valorização expressiva? Sim, assim, a gente tem o Tech 11, que é um ETF que, até um passo antes, né? ETFs são fundos, são negociados em bolsa. Então, no final do dia, você tem uma estratégia ali, mas você consegue negociar ele em bolsa. Isso traz um grande número de vantagens, mas eu acho que o ponto principal aqui é que a gente tem um ETF que seleciona e investe em 10 principais empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Então aqui você já tem, além dessas empresas, o próprio a variação cambial também do real versus o dólar. Então isso daqui eu acho que é um ponto importante, mas quando eu olho, né, para o ETF, e aí trazendo um pouco até da sua experiência que você trouxe do outro índice, da Nasdaq, o ETF, como ele tem uma concentração maior nesses nomes, ele acabou tendo uma performance ainda mais impressionante ali na casa dos 70%, quase 80% em 2023. Mesmo, né, com um ano ali mais desafiador para moeda, né, para o dólar de uma forma geral. Então eu acho que isso é um ponto que acabou saltando aos olhos, mas quando a gente abre a carteira, é engraçado que você nota que todas as empresas que estão ali dentro da carteira, e aí a gente tem grandes nomes como Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Tesla, Nvidia. Então você tem nomes ali poderosos, né, que estão compondo esse ETF, mas todos eles tiveram performance super interessante. Alguns muito mais do que os outros, como é o caso da própria Nvidia ali, que passou dos 200% no ano passado. Então, esse eu acho que pode ser um grande case, e muito atrelado ao terceiro ponto que você trouxe, da inteligência artificial. Eles, né, são um destaque aí no mercado de processadores, de chips, que são super importantes para o desenvolvimento dessa tecnologia de inteligência artificial, e eles acabaram capturando muito bem todo esse movimento, tiveram resultados ali no início do ano passado que mostrou o potencial disso e acabou realmente tendo uma performance aí espetacular. Então acho que esse pode ser um grande case que talvez domine ali as principais pautas do ano passado, mas foi bem pulverizado, né, entre todos os outros nomes que a gente tem. Hoje são 10 no Tech. Como a gente vem falando, né? AI tem seu papel de protagonismo dentro de tendência, né, em tecnologia. Mas eu queria pegar a sua percepção também, Júlia. É só AI que a gente vai falar? Não, a gente tem outros campos aqui de tendências dentro de tecnologia. O que você vem discutindo aqui dentro desse ambiente e que você tem visto ali os investidores terem no radar? Legal. Acho que primeiro, enfim, é importante a gente separar o mundo público, que o Kaique estava falando, do mundo privado, né? Apesar do tema de inteligência artificial tá, super latente, em voga em ambos os mundos. Quando a gente fala com um investidor do mundo privado, que é o que a gente fala de venture capital, ou seja, estão investindo em empresas que ainda não abriram seu capital na bolsa, não é só a inteligência artificial que vem. E principalmente quando a gente está falando de Brasil e de América Latina. Então, dois setores muito importantes. O primeiro se chama B2B Software, que basicamente são softwares de empresa para empresa e não de empresa para o consumidor final. Então, esse é o primeiro tema e eu já explico por quê. E o segundo, de fintechs, por causa de tudo que está acontecendo no âmbito do Banco Central, Drex, Pix, Open Banking, etc. Então, o primeiro, por que o tema de B2B Software ele é muito importante? Porque na pandemia, o que a gente viu foi uma obrigação do consumidor final de ficar em casa. Então, por consequência, ele tinha que fazer tudo que ele tinha medo anteriormente, como comprar tickets altos online, ou fazer transação, pagamento, etc. Ele foi obrigado a fazer durante a pandemia. Como consequência, todas essas empresas, que é o que a gente chama de B2C, elas aceleraram muito rápido. Quando a gente olha para o âmbito de empresa para empresa, isso não ocorreu. Então, um movimento que já aconteceu nos Estados Unidos. Então, a gente tem diversas empresas listadas nos Estados Unidos que são grandes softwares de B2B. E a gente ainda não tem isso aqui no Brasil.
Então, os investidores perguntam muito quem são essas empresas, né? Quem será fazendo uma analogia, não é um software, mas é uma empresa de tecnologia que bombou na pandemia, o iFood, por exemplo, né? Quem que é do mundo B2B? Então, acho que esse tema é super relevante. O segundo tema de fintech, ele é relevante porque o Banco Central tem feito um belíssimo trabalho no que tange a regulação para fomentar a competição e fomentar novos players entrantes. Então, os investidores estão sempre de olho nesses temas. Quando a gente olha para o mundo público, acho que o Kaique vai saber mais do que eu, mas no mundo público, o assunto de inteligência artificial me parece estar muito latente. Eu não sei com quem que ele está dividindo o espaço, porque, pelo menos todos os relatórios que eu leio, que saem sobre essas grandes empresas, acho que é muito focado nesse tema. Legal. E as próprias empresas, né, que compõem o Tech 11 também têm o seu pezinho ali em várias iniciativas considerando esse tema também, né, Kaique? Aí até falando aqui para o investidor que quer se expor de uma maneira fácil, prática, até pegando, né, esse potencial do mercado americano em si, o Tech 11, né, acaba sendo um veículo interessante, né? Ele é super interessante. Eu acho que um ponto legal aqui de trazer é que, como ele investe em grandes empresas, naturalmente essas empresas, elas têm ali o seu core business, né, sua atividade principal, mas elas acabam, obviamente, também desmembrando em outras atividades. Então é muito comum você ver uma empresa ali que está com um pezinho em cada um desses setores, e aí um deles pode ser a próxima grande tendência. Então isso eu acho que é uma das características mais intrínsecas quando a gente pensa no mundo público aqui, dessas grandes empresas que elas, por natureza e por DNA, acabam buscando sempre estar ali na vanguarda das pesquisas e trazendo soluções. Mas isso é um ponto legal, né? Imagina um investidor brasileiro aqui, vendo todas essas empresas, o tema de uma forma geral, desenvolvendo lá fora. Como que o Tech 11 resolve esse problema, né? De acesso a essas empresas. Hoje já tem um cenário muito mais fácil, né? Das próprias pessoas mandarem dinheiro lá para fora, investir, então existe esse caminho, mas um caminho ainda mais fácil é a gente buscar investir onde a gente já conhece, aqui no próprio mercado, dentro do seu próprio bankline, que é o próprio mercado de ações aqui no Brasil. O ETF, por, novamente, ser um fundo negociado em bolsa, você pode investir e desinvestir nele, igual você investiria ou desinvestiria em qualquer outra ação negociada aqui na B3. Então, acho que ele resolve essa questão de você ter esse acesso. Há um custo ainda assim super competitivo de 0,25, é competitivo inclusive se eu olho ETFs lá nos Estados Unidos, que já é um mercado muito maior e muito mais desenvolvido. A gente, né, trouxe um ETF que compete inclusive dentro desse cenário. E o outro ponto, né, além da facilidade já da ambientação do investidor, né, dentro desse universo aqui da B3, eu acho que é a própria carteira dele, porque ele já está investindo ali nos principais nomes, né, não à toa ele teve essa performance estrelar no passado, mas já também tem uma carteira diversificada. Então você tem ali uma exposição que a gente chama de equal weighted, né? Ou seja, igual em cada uma dessas ações, nos eventos de rebalanceamento, cada uma tem 10% dentro do ETF, o que já em uma única operação oferece para o investidor ter acesso a essas 10 grandes empresas, 10 big techs que a gente aqui já tanto falou. Sempre que a gente fala sobre tecnologia, né, a gente entra num campo um tanto aspiracional, imaginativo também do que ela pode nos proporcionar, né? A gente vê vídeos, conversa com o ChatGPT, então são temas que acabaram se disseminando realmente para o público em geral. E aí, trazendo esse lado um pouco de dúvida aqui, né, dos investidores, Júlia, que eles levantam, né, nas conversas aqui que você tem? É só AI, como a gente falou? Tem dúvidas mais pragmáticas, né, do negócio ou não? O que surge aqui nas rodas de conversa? Legal. Aí eu também acho que vai depender se a pergunta vem de um investidor gringo ou de um investidor local,
né? Acho que aí é importante para tangibilizar e dar um pouco de contexto macro, quando a gente olha para a B3, no ano passado, ao longo do ano todo, a gente viu saída de capital estrangeiro. Só que chegou em final, último trimestre, né, novembro, dezembro, e aí a gente viu um inflow importante. Então, a gente entende que o interesse do gringo na Bolsa Brasil e também, em consequência, no mundo privado, ele começa a aumentar. O gringo, ele não tem a granularidade, obviamente, que o investidor local tem. Então, ele precisa muito mais entender como é a situação fiscal do país, como que está a inflação, juros, etc. E depois desse entendimento, que eu acho que já é um passo importante, ele vai para o micro e pergunta quais são os setores legais, qual é a empresa específica que está se destacando aqui ou ali. Então, acho que isso é um pouco do sentimento gringo, mas acho que só para deixar aqui um tom positivo, a gente terminou o ano bastante otimista com isso. A gente recebeu diversas delegações de investidores gringos aqui no Brasil, então isso mostra que o interesse vem aumentando. Quando você olha para o investidor local, aí agora falando do mundo privado, o que aconteceu é que, assim, todo mundo ficou muito mais cauteloso, né? Quando a gente olha para os números, falando do mundo privado, acho que foram cerca de 3,3 bilhões de dólares investidos em venture capital no ano de 2023. Isso ante a 2021 de, sei lá, 17. Né? Mas 3,3 é muito bom quando você compara o histórico. Mas isso mostra, o número reflete uma cautela por parte dos investidores. Então, acho que ainda há interesse nas teses específicas, e eu acho que as teses são essas que eu mencionei, então o software B2B e fintech, mas há uma cautela muito maior, porque, assim, acho que é tão simples quanto o capital tá mais caro, né? Com a taxa de juros do jeito que tá. Então, enfim, não é aquela festa que a gente viu no passado. Mas acho que a boa notícia é que interesse há, e sempre há negócio a se fazer, a depender do preço, depende da empresa, depende do investidor, né? Com certeza. Acho que com esse cenário o investidor fica até mais seletivo, né? Talvez, olhando pelo lado positivo, talvez venha um pouco disso. Exato, a gente acabou falando também um pouco de perspectivas, né, que seria a minha última pergunta dessa conversa, né, que tá super boa, mas eu queria saber, Kaique, também se você tem essa mesma percepção acerca de cenário, né, tanto local aqui quanto para cenário internacional, né, a gente ainda vê uma discussão de juros nos Estados Unidos, vai ficar nesse patamar, não, a gente sabe que impacta bastante para os índices acionários de um modo geral, para investimentos das empresas também. Então, como é que está a sua percepção nesse sentido também? Boa, bacana. Acho que o cenário esse ano, ele concorda, assim, boa parte com o que a Júlia trouxe, porque no final do dia você tem um cenário muito mais positivo, né, para o que a gente olha para frente, né, mas você ainda tem, e eu percebo isso assim mais com os investidores que eu acabo trabalhando também, ainda muita cautela, né? Então a gente veio ali de alguns eventos que aconteceram no passado que acabou trazendo um nível de cautela maior. Eu acho que são algumas cicatrizes que acabam ficando, mas se eu tivesse que fazer uma comparação aqui, esse ano parece que tem uma conjuntura um pouquinho mais apontada aqui para o lado positivo, pensando aqui na economia de uma forma geral, né? E aí, olhando um pouquinho mais o setor de tecnologia, é mais difícil você trazer um panorama de uma forma geral, mas até porque cada empresa ali também tem o seu negócio específico e tem o risco intrínseco de cada negócio, mas uma das reflexões que eu gosto de pensar, principalmente para investidores de longo prazo, né? Você acha que daqui a 10 anos a gente vai ter mais empresas de tecnologia, mais soluções de tecnologia, a gente vai conviver mais com tecnologia ou menos? Isso eu acho que, assim, é uma direção, né? Pensando no setor de uma forma geral. E aqui eu acho que a gente acaba
saindo um pouco da discussão específica de empresa por empresa, que talvez não caiba aqui, mas buscando um pouquinho mais dessa direção aspiracional, dessa disrupção, que no final do dia o Tech e até os outros ETFs que a gente tem aqui internacionais na Itaú Asset, eles têm um pouco essa vocação de buscar esses grandes eventos, disrupções de mercado e trazer esse acesso para o investidor, já buscando esse horizonte de maior longo prazo. Então eu iria um pouco mais nessa lógica aqui, mas obviamente pensando mais no meu mundo aqui. Queria ouvir até um pouco de você, Júlia. Acho que até para completar, obviamente cautelosamente otimista, né? Mas eu sou otimista no âmbito de tecnologia, tanto América Latina quanto o mundo, né? Acho que na sua pergunta que você trouxe, na sua colocação, acho que não tem como voltar atrás. Vai ter mais tecnologia e vão ter mais soluções, né? E quando a gente olha alguns dados específicos para o Brasil, o brasileiro ele é mobile first, ele é heavy user de tecnologia. Então, tem diversas, enfim, pesquisas que mostram que o brasileiro é também o que a gente fala de early adopter, né? Então, a gente é louco por mídia social. Então, assim, acho que aqui tem muita oportunidade. E quando a gente olha para o mundo, né? E a gente compara a América Latina vis-à-vis outros mercados emergentes, porque como o investidor ele olha para o mundo, mercado desenvolvido e mercado emergente. E ele tem uma parte do dinheiro que deve ser alocado a mercados emergentes. Quando a gente olha para os mercados emergentes, a gente tem uma China que está super confusa de ser investida por causa de tudo que está acontecendo no âmbito de governo e regulação, etc. Consequentemente, afeta o Sudoeste Asiático, então ali fica um pouco mais complicado de investir. A Índia, ela foi super investida no passado, mas a gente tem visto dos investidores que eles descobriram que é muito complexo de operar, né? E muito difícil de tirar o dinheiro de lá. Fácil de investir, difícil de tirar e ter retorno. E aí, obviamente, Rússia, com tudo que está acontecendo. Então, é quase que como a gente sobra como o patinho menos feio da festa. Mas, com isso, se a gente fizer, enfim, um bom trabalho do ponto de vista fiscal, monetário, e eu acho que a gente tem empreendedores excelentes na região, tudo nos leva a crer que um pouco desse dinheiro que talvez fosse para outros lugares virá para cá. E com isso, o mercado tende a aquecer e as coisas começam a retomar. De novo, acho que não ao ritmo do que a gente viu em 2021, porque aquilo não era sustentável, mas a um ritmo mais saudável e positivo. Boa, legal. Maravilha, maravilha. Super legal a gente encerrar com essa mensagem. E eu também queria aproveitar você aqui, que você é uma produtora de conteúdo também, escreve sobre tecnologia, né? Então a gente tem diversos ouvintes, espectadores que se interessam pelo tema. Então eu queria que você contasse aqui um pouquinho do seu conteúdo, como é que eles acessam, também pra gente deixar aqui como dica, né, para aqueles que querem se aprofundar nesse ambiente e ficar por dentro aí de todas as novidades também. Legal, essa pergunta foi surpresa. Eu não lembrava de ver, mas vamos lá. Não, acho que sim, eu sou produtora de conteúdo, eu adoro escrever. Então, para quem, enfim, gosta de tecnologia e tem facilidade de ler em inglês, todo domingo eu solto uma newsletter especificamente sobre tecnologia na América Latina e tudo que está acontecendo aqui. Para se inscrever, obviamente, é de graça. No Substack ou ir na Júlia De Luca em qualquer uma das redes sociais, seja no Instagram ou no LinkedIn, que eu deixo lá a marcação. E acho que também nas minhas redes sociais eu tento simplificar o tema de como eu trago no domingo. Acho que no domingo ele fica muito complexo, com muita terminologia. Então, nas minhas mídias sociais, eu tento trazer tudo isso de uma forma um pouco mais simplificada. Então, dá para me seguir lá também. Mas, assim, tem diversos lugares bons para ler sobre tecnologia, né? O feed, startups.com.br, enfim. Diversas fontes aí inesgotáveis. Quem quiser de verdade, tem coisa para ler. Com Boa. certeza. Eu, particularmente, já sou leitor, acompanho lá nas redes também. E aproveitar e fazer o jabá aqui também, porque a gente tem uma pílula de ETFs, que aí não fala só de tecnologia, fala de temas que envolvem ETFs, e a gente, né, Clarinha
pode falar bem também sobre ela. A gente acaba divulgando toda semana, toda quarta-feira, tanto no LinkedIn quanto no nosso blog da Itaú Asset. É isso, maravilha. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição Muito bem. do Muito bom. O episódio. pessoal vai sair daqui bem formado, É né, isso aí, Júlia? com certeza. É isso. Eu quero agradecer de novo, então, a presença. Foi super Obrigada. ótimo o papo. Obrigada, Júlia. Kaique também, Obrigado. como sempre. E a gente fica por aqui nessa edição do Mind Asset. Como eu falei, vou deixar todos os links na descrição do episódio. E também o link para mais informações sobre o Tech 11, que é o ETF de tecnologia que a gente conversou aqui nesse episódio também. Obrigada para todos que acompanharam até aqui e a gente se vê no próximo episódio.